Começando agora a nossa análise, a ideia hoje é embarcar numa expedição acadêmica que vai bem além daquelas normas técnicas convencionais. Vamos explorar como o direito dialoga intimamente com a arte e com a política, mergulhando na obra para além das palavras. Para quem estuda direito ou opera justiça no dia a dia, é um convite para deixar de lado a ideia de que a lei é só um conjunto frio de códigos, sabe? A gente vai passar a enxergar o direito como um reflexo vibrante da nossa própria experiência humana. E para guiar a gente, o roteiro dessa jornada passa por 5 etapas. Vamos começar indo além das normas técnicas, depois entender o direito como fenômeno cultural, passar pela literatura, analisar o cinema e o Estado e, por fim, fechar com a jornada interdisciplinar. Então, vamos direto ao ponto 1. Além das normas técnicas, superando a visão dogmática. A gente precisa começar com uma pergunta bem provocativa. Será que a ciência do direito consegue sozinha dar conta de todo o fenômeno jurídico? Pensando bem, isso abre as portas para percebermos uma coisa fundamental. Um paradigma puramente científico ali, totalmente isolado, simplesmente não consegue capturar o tamanho da complexidade da justiça. Diferente da física ou da matemática, onde temos fórmulas exatas, o direito lida com a natureza humana, que é, por definição, imprevisível, né? Tentar resumir a justiça só àquela rigorosa ciência do direito até gera uma leitura útil, claro, mas no fim das contas fica uma visão parcial e meio carente de alma. Olhando para a linha do tempo do ensino jurídico, fica muito claro como chegamos no cenário atual. Lá no século XVIII, o ideal era o enciclopedismo, ou seja, aquele conhecimento bem amplo e interconectado. Mas aí, no século XIX, a especialização tomou conta. Aqui no Brasil, por exemplo, isso desagou no famoso bacharelismo. E quando chegamos no século XX, acontece um embate enorme. De um lado, um tecnicismo super rígido e do outro, a urgência de dar uma verdadeira virada cultural na área. Essa imagem clássica do jurista eloquente captura perfeitamente o auge desse bacharelismo do século XIX. Era uma época em que os tribunais pareciam verdadeiros palcos de teatro, onde ganhar uma causa dependia muito mais de uma retórica toda rebuscada do que de precisão científica de fato. Só que, como resposta a todos esses floreios, alguns juristas do século XX, como o penalista Nelson Hungria, acabaram indo para o extremo oposto. Eles defenderam um tecnicismo rigoroso, focando estritamente na lei que o Estado impunha. O problema é que essa espécie de higienização técnica acabou tirando grande parte da dimensão humana e crítica da prática jurídica. O que nos leva à nossa segunda parte, o direito como fenômeno cultural e a visão macrofilosófica. Qual seria o grande antídoto para essa especialização excessiva? É o conceito de culturalismo jurídico. Podemos entender isso como uma ponte absolutamente vital. Em vez de ficarmos presos naquele velho e exaustivo debate sobre se a lei é criada pela natureza ou se é imposta pelo Estado, o culturalismo entende o direito como um produto direto da história e dos valores de uma sociedade. É literalmente resgatar a história como a fonte viva do direito. Uma corrente que, aliás, influenciou profundamente gigantes do pensamento jurídico como Miguel Reale. A diferença fica gritante quando a gente compara essas duas visões lado a lado. A visão tecnicista é super focada na lei estatal positiva. Ela é prática, feita para a administração rápida do sistema. Mas, por outro lado, a visão interdisciplinar mostra para a gente que isolar o estudo jurídico cria um ambiente muito árido. Sem aquele oxigênio que vem da sociologia, da filosofia e das artes, a aplicação da lei vira algo burocrático, que acaba fechando os olhos para as nossas realidades sociais tão complexas. Essa figura clássica da justiça empunhando seus símbolos reflete perfeitamente a importância de uma visão macrofilosófica. É a prova visual de que o verdadeiro conhecimento na área não nasce do isolamento. Não é só sobre sentar e memorizar códigos como um robô, não. É sobre entender os valores que a arte expressa e os caminhos políticos que a sociedade escolhe. O fenômeno jurídico é, e sempre vai ser, antes de mais nada, um fenômeno puramente humano. Entramos agora na parte 3, literatura e narrativas humanas, a dor ínfima e o direito. Trazendo uma inspiração do aclamado poema Caso do Vestido, do Carlos Drummond de Andrade, a gente esbarra numa metáfora simplesmente avassaladora. Lá no tribunal, um processo às vezes parece só um recibo burocrático, né? Um papel plano, formal, sem vida. Mas essa imagem do vestido no prego serve para nos lembrar que por trás de cada processo, daquelas folhas de papel geladas, teve alguém que vestiu aquela história. Existe ali uma experiência pessoal profundíssima, cheia de dores reais e angústias inesquecíveis. E é exatamente aqui que a arte entra em cena, revelando aquilo que muitas vezes fica escondido nas varas judiciais.
Enquanto o direito costuma fazer uma espécie de limpeza asséptica nos conflitos até sobrarem só os fatos abstratos, a arte traz a dor humana nua e crua de volta para os holofotes. Na obra original, os autores citam até as interpretações dramáticas de músicos como Vicente Celestino. A arte, basicamente, dá um microfone para aquelas vozes consideradas ínfimas, que a dogmática jurídica costuma ignorar. Sem contar que ela mostra de forma muito clara como o simples jeito de narrar uma história pode mudar completamente o final de um julgamento. Seguindo em frente, parte 4, Cinema, Estado e Exceção, abordando as dinâmicas de poder. Indo agora para as narrativas visuais, o cinema é fenomenal em dissecar o autoritarismo do Estado. O premiado filme alemão A Vida dos Outros é um estudo de caso perfeito aqui. A história acompanha um agente da Stasi, a temida polícia secreta, cuja missão é espionar a intimidade de um dramaturgo. O interessante é que conforme ele vai entrando em contato com a arte, com a música e a poesia presente na vida daquele alvo, esse espião super frio começa a questionar o próprio sistema opressivo que ele defende. É uma demonstração incrível de como a arte pode despertar a dignidade humana até na engrenagem de vigilância mais implacável. A nossa fonte de estudo também fala muito sobre o cinema distópico do século XXI, que é um gênero excelente para entender o Estado moderno. Reportando de forma bem imparcial a análise dos autores, vemos que essas distopias frequentemente trazem críticas ao neoliberalismo e retratam o conceito de necropolítica. Ou seja, mostram aquelas dinâmicas brutais onde o poder acaba decidindo quem vive e quem morre. Nas telas dos cinemas, o estado de exceção vira a regra, e o direito deixa de ser um pacto de proteção social para virar só um aparelho tecnoburocrático criado para manter um controle absoluto. Chegamos então à parte 5, a jornada interdisciplinar e o nosso retorno. Como é que a gente aplica toda essa bagagem artística e filosófica no dia a dia de quem estuda ou trabalha com a justiça? A resposta, claro, não é jogar as leis pela janela, mas sim expandir os horizontes. A meta é formar o que chamamos de jurista empático. Esse profissional tem que dominar as normas técnicas com excelência, sem dúvida. Mas ele precisa ir além, entender o contexto histórico, mergulhar nas narrativas humanas que a literatura e o cinema trazem e, no fim, alcançar aquela visão macrofilosófica que comentamos. É o antídoto ideal para a gente não deixar a justiça virar uma aplicação robótica de regras. Para fechar a nossa explanação de hoje, deixamos aqui uma provocação importante sobre o futuro. Se a técnica jurídica passar a ser sempre nutrida pela sensibilidade de um poema, ou pelas críticas que a gente vê num roteiro de cinema, o que muda de verdade nas salas de audiência? Como essa união indissociável entre cultura, política e técnica pode remodelar os tribunais e trazer definitivamente uma humanização para as decisões legais? Fica aí a reflexão para a gente pensar. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.